Percebo que voltaste da China, onde filmavas um doc. Sim, filmamos um documentário na estrada. 4.000 quilômetros em Xinjiang, para mostrar o verdadeiro Xinjiang ao nosso público internacional. Sim, está relacionado com os uigures. Claro, estivemos com os uigures. Os nossos produtores e motoristas locais eram uigures. Fomos às suas casas, infiltramos-nos nos seus casamentos, comemos a sua comida, fomos a todo o lado, sem limites. E vamos mostrar-lhe como os uigures vivem em Xinjiang. Dizem que os pobres uigures são maltratados, têm vidas terríveis. É como se toda a sua vida fosse um campo de concentração, pois os chineses os tratam mal. Estamos sempre a brincar. Falam disso? Sim. Brincamos sempre com os motoristas. Ok, agora leve-nos aos campos de concentração. Eu sei que estás a esconder algo de nós. E deparamos-nos com vastos campos de algodão e foi verdadeiramente incrível. Ok, vamos conversar com aquela senhora que está no campo de algodão. Talvez ela esteja a ser sujeita a práticas de trabalho escravo. Então, ela relatou-nos toda a narrativa de como é laborar num campo de algodão privado em Xinjiang, com todas as garantias e um salário excelente. E sabe o que ela estava a realizar? Ela não estava a colher algodão. Estava a desimpedir o caminho para uma máquina de última geração, fazer uma ronda para depois fazer o trabalho mecanizado ao estilo agrícola. É assim que é. Isso parece maravilhoso. Quer dizer, é uma daquelas questões que todos temos em mente. Mas com, a Ucrânia e o Iêmen e a Síria e Gaza, nunca temos a oportunidade de realmente olhar para isso. Essa história. E vais fazê-la. Quando é que sai? E já tens um título provisório? O título provisório é Na Estrada em Xinjiang. Está em edição nos EUA por 2 editores americanos. Mas é complicado. Rick, capturamos 2 terabytes de filmagens. Impressionante. Para condensar todo esse material em 1h30, já temos uma versão inicial de 2 horas. E já deixamos uma quantidade considerável de material na sala de montagem. Mas as imagens são verdadeiramente incríveis, especialmente para um público atlanticista ocidental. As pessoas não vão acreditar, pois verão o verdadeiro Xinjiang pela primeira vez, sem propaganda. Tenho que lhe dizer, escrevi e produzi muitos documentários. Na vida é o trabalho mais difícil do mundo, é mesmo. Literalmente passará dias sem dormir. Quando finalmente adormeces, acordas logo a pensar, algo escapou. Depois voltas a editar ou escrever de novo. É uma loucura. Mas isto. A nossa produtora local, Jenny, foi incrível. Jenny, quero ir a uma fábrica de jade. 10 minutos depois, ela levou-nos à melhor fábrica de jade numa das oásis da Rota da Seda do Sul. Incrível. Esse tipo de pessoa super profissional. Vamos tratar deste acordo com a Ucrânia. Claro. Até agora, temos opiniões diferentes, né? Disse-te antes, a maioria das pessoas que contactei. Larry Johnson, McGregor. Falei com o Larry? Sim, falei com o Larry. Também conversei com o Stan, ou Stas aqui, claro, o Stas, e todos dizem que o plano é uma porcaria. Nós odiamos. É muito contra a Rússia. Os russos nunca vão concordar. Além disso, o pessoal de Zelensky diz o mesmo. Eu digo, como alguém que já negociou algumas coisas, que quando tens 2 partes a dizer que não estão satisfeitas com o acordo, estás a começar bem. Mas é precisamente nisso que a administração Trump está a apostar, o que é uma estratégia bastante inteligente. Concordo plenamente, mas reconheço-lhe mérito. Sim, Rick, mas então de que maneira é que tudo teve início? Está praticamente confirmado que isto ocorreu numa sala em Miami ao longo de 3 dias. Dmitriev e Vitkov estiveram trancados na minha residência. Exatamente. Dias. Tivemos contribuições do Vance e do Rubio. O Vance, eu diria, é mais equilibrado e o Rubio é essencialmente contrário à Rússia. E então Trump tomou conhecimento do plano. Foi-lhe mostrado o plano no último minuto e depois deu o seu aval. Portanto, este não é o seu plano. É fundamental recordar que eu acredito que ele percebeu uma oportunidade, pois pode executar o plano de diversas formas. Uma delas, sobre a qual ninguém está a falar, poderia ser a sua estratégia de saída da guerra. Ele pode dizer à opinião pública americana, à opinião pública global: olhem, tentei tudo. Os ucranianos rejeitaram, os europeus rejeitaram. Estou a lavar as mãos como Pilatos, agora é a guerra deles. Este é um cenário possível. Quer dizer, está bem, Rússia, vai em frente. Carta branca. É um cenário. Quer dizer, isso... O outro cenário é que ele genuinamente acredita, e é nesse ponto que surge o elemento de desinformação que os russos poderiam aceitar o plano. Eles nunca aceitariam o plano da maneira como está redigido. Absolutamente que não. Mas, por exemplo, ceder território que já controlam absolutamente. Nenhuma negociação em que já estive envolvido na minha vida termina da mesma forma que começou. Então, já discutiste os detalhes específicos deste plano? Sim. E não vais passar por eles daqui a pouco. Na verdade, vamos fazê-lo. Vamos fazê-lo. Primeira parte, concessões e questões territoriais. A Ucrânia deve ceder o que os russos já tomaram, incluindo Donbas, que é Luhansk e Donetsk. Claro, certo.
Mas não se esqueça do Donbass. Ainda há, acho eu, cerca de 14% que ainda não é da Rússia. Correto. Isso é muito complicado. Sim. Portanto, os russos poderiam tomar esses 14% em questão de semanas, como mencionou antes, ou num espaço de mais um ano. Acho que tem de ceder. Pelo que vejo, vão ter de ceder todo o Donbas até as partes que os russos ainda não tomaram. É aqui que muda. Agora vamos falar da outra parte. Claro, os ucranianos teriam de ceder a Crimeia. Bem, claro, mas isso é óbvio. Sim, isso é evidente e já conhecido. No entanto, eles também teriam de ceder Kherson e Zaporizhzhia até ao ponto onde o exército russo se encontra atualmente. Estão a criar uma linha de contato congelada. Se assinares o acordo agora, Zelensky, os russos não poderão ir a lado nenhum. Os russos nunca concordarão com isso, por uma razão simples. Por quê? Kherson e Zaporizhzhia, constitucionalmente, já fazem parte da Rússia, de acordo com a Constituição russa. Isto é uma questão extremamente séria. Kherson e Zaporizhzhia inteiras. Isso quer dizer que os russos têm de alcançar o resto de Kherson e Zaporizhzhia, que não controlam. Se tiver uma oportunidade, reflita como alguém que inesperadamente recebe um presente nas suas mãos. Comunique isso a Putin e Lavrov. Está bem. Olhe, vamos deixar de lado um pouco. Quero dizer, 15 quilômetros, seja o que for. Tire isso do plano. E vais poder assinar um acordo em que os Estados Unidos vão começar a levantar as sanções contra os russos nos próximos anos. Se chegar a algo assim, a minha análise e a minha recomendação para Putin, caso estejas a assistir neste momento, Vladimir, é que consideres aceitar esse acordo. Faz sentido. Não se pode vender este acordo ao público russo, especialmente com tantas baixas que a Rússia teve na guerra. Até agora. Falamos das famílias da Rússia, mas... Está de falar de partes de Zaporizhzhia e Kherson. Termine o acordo por 15 ou 20 quilômetros. Se forem 15, 20 quilômetros, talvez isso seja negociável. Enganam-no. Não, mas é algo mais do que somente isso, Rick. E é uma questão de imagem para a opinião pública interna da Rússia. Mas por quê? Ele tem 85, 90% de aprovação. Por que se preocupa com a opinião pública? Mas não podes ir contra a tua Constituição. Não podes reescrevê-la por um acordo. E não sabes se os americanos vão respeitar. Não é? Sim. E não tens a certeza se a administração americana seguinte irá respeitá-lo. Nunca te esqueças de Lavrov. Os Estados Unidos não possuem a capacidade de cumprir acordos. Este é o diplomata mais capaz do planeta. Ele disse-me isso em Valdez. Claro, número 3, isto ainda faz parte das concessões e questões territoriais. Estás pronto? A Ucrânia será solicitada a abdicar formalmente, através de uma alteração constitucional, de aderir à NATO. Isso é bastante lógico. E esse é o início de uma das causas principais, como o presidente Putin mencionou no começo da guerra. É exatamente isso. Para a Rússia, é claro que aceitariam. A Rússia aceitará, mas os europeus não. Mas, enfim, os europeus são precisamente assim. Não interessa. Mostras, a gravação daquela Estônia descontrolada, ela não consegue administrar uma banca de arenques no Mar Báltico. E ela é responsável pela política externa de 450 milhões de contribuintes significativos na Europa. Gostaste da minha comparação a um combate de boxe onde um dos lutadores... É ótimo. É como é que não vês isso? Não podes ganhar. Ok, vou dizer algo que alguns podem achar sexista. Não quero ser sexista porque amo a minha esposa, filha e mãe mais que tudo. Então, não sou sexista. Contudo, ao ver mulheres como Kaia Kallis e Vander Leon a discutir algo que nós, homens, tendemos a ver como senso comum, entendo como é quando um homem leva uma surra. Tens toda a razão. Compreendo como é quando um lado sai vitorioso e o outro é derrotado. Será que, por talvez nunca terem estado numa guerra, elas não compreendem? Eles não têm experiência militar, como foi dito. Eles não entendem a concorrência e são... Gerido pelas pessoas nos bastidores, né, sabe? Eles é que fazem a política. Acha que a Ursula von der Leyen faz política na Europa? Fale com qualquer pessoa bem informada em Bruxelas. Ele vai rir-se de si, sabe? Aqui está o número 4, parte final. O tamanho e o âmbito das forças armadas da Ucrânia serão limitados, talvez até 600 mil. Koprinski Stas disse-me no outro dia, de maneira nenhuma, isso é demasiado. Reduziu para 300 mil. 300 mil no máximo. A Rússia aceitaria 300 mil, não 600. A sério? Acha que vão voltar? Porque passar de 600 para 1 milhão é muito fácil. Com o apoio da NATO, claro. Vamos avançar para garantias de segurança e um acordo internacional para pacificar e confortar a Ucrânia. Haverá um acordo de segurança ao estilo da NATO que estipula que se a Rússia atacar a Ucrânia após a assinatura deste acordo, isso acionará uma resposta coordenada da comunidade transatlântica. Observaste que o ponto 28 em nenhum momento menciona se a Ucrânia inicia um ataque à Rússia? Porque isto é a NATO a atacar a Rússia. A razão pela qual a Rússia atacou a Ucrânia em fevereiro de 2022 foi porque a Rússia tinha informações seguras
de que estava prestes a ser lançado um ataque relâmpago contra Donbass, com centenas de milhares de ucranianos com o apoio da NATO. E isto seria um verdadeiro massacre, de facto. Portanto, Putin tinha apenas 48 horas para tomar uma decisão. Ele não desejava isto desde o princípio. Sim, eu sei. Sim, concordo consigo. Acho que, de um modo geral, e aprendi com todas as pessoas com quem falei que são quase tão inteligentes como você, que a intenção da Rússia era fazer muito barulho e levar esses indivíduos à mesa de negociações. Resultou, ok? Estavam à mesa? Estavam. Então Boris Johnson entrou Em Istambul, Rick, quando praticamente selaram a chamada paz. Os turcos diziam, nós conseguimos como anfitriões, sabes, os turcos? Sim, conseguimos. Conseguimos. E todos nós lá, uau. E isso foi relativamente rápido. Sabe o que aconteceu menos de 24 horas depois? Os anglo-americanos arruinaram o acordo. Havia um acordo em cima da mesa em Istambul. Certo. Aqui vamos nós, um diálogo entre a NATO e a Rússia que incluirá um pacto abrangente de não agressão entre os três. Os russos, os ucranianos e os europeus. Aprecio isso. Uau! Este é o conto de fadas para terminar com todos os contos de fadas. Por que é que isto não aconteceu no final dos anos 90? Por que é que isto não aconteceu a meio dos anos 2000? Porque nunca era suposto acontecer. Sim, eles não querem fazer isso. Estás a dizer. Acho que o quê? Deixa-me traduzir o que o Pepe está a dizer. O que o Pepe está a dizer é, Rick, está cheio de disparates. Os europeus nunca vão concordar com isso. É isso que estás a dizer? Não, estou a afirmar que a NATO é essencialmente um mecanismo controlado pelos americanos. Os americanos controlam a NATO. Os europeus são vassalos e depois nomeiam um secretário-geral, geralmente um escandinavo ou um holandês, neste caso, para o fazer. Estes são parceiros iguais. Não são. Eles seguem ordens de Washington. É assim que o sistema funciona. E você sabe muito bem que o sistema é Washington, Bruxelas, capital europeia. Sim, claro. Recebem ordens e têm de seguir. Mas o facto disto vir de Washington dá-me esperança de que talvez Trump consiga fazer com que esses malandros cedam e digam vão sentar-se e negociar um pacto de não agressão com a Rússia. Sabe por que não? Fará. Porque o Trump está a enfrentar um enorme retrocesso nos EUA, não te esqueças disso, os neocons. Isto para eles é ainda mais sério do que. Sim, mas vou dizer-te qual é a pior reação. E comercializa no setor militar e bem industrial. Vou dizer-te qual é a pior reação. Fazer dinheiro? Sim, mas espera aí. Que se lixe os neocons. Vou dizer-te qual é a pior reação contra o Trump. Ele está quase a atingir 38% de aprovação. Sim, os americanos não o suportam. Acham que ele mente. Prometeu acabar a guerra na Ucrânia. Está a estragar tudo. Ele deu imenso dinheiro aos israelitas. Há uma fervura de raiva na América neste momento, onde os americanos sentem que os seus impostos estão a ser gastos para que estes ucranianos corruptos possam comprar casas e para que os israelitas possam matar mais árabes. Essa é a questão, Rick. Tens razão. Ele olha para os números e está claramente em pânico. Sem dúvida. Precisa desse acordo. Comprometeu-se a mediar a paz. Até agora, nada aconteceu. E não só na Ucrânia, mas em toda a região do sul global. E este flerte contínuo com uma possível operação militar na Venezuela. Uau! Isto poderia acabar com a sua presidência para sempre. Sim. Vi que o Max está a reportar sobre isso esta manhã. Quero dizer, isto é tudo do Marco Rubio. Claro, este é o projeto do Rubio. Cuba também está a tornar-se nicaragoviana, como sabemos. Sim, é mesmo. Loucura. Mas o problema é que o Rubio fala com o Trump e o Trump ouve. Mesmo que ele ouça por 3 segundos, ele retém essa informação. Sim, os outros, digamos bem, sejamos diplomáticos, conselheiros qualificados, lamentavelmente, eles não possuem este tipo de acesso direto. Sim, na verdade, ele é refém da sua própria equipa Trump 2.0. Muito bem, vamos falar sobre a reabilitação econômica da Ucrânia e a reintegração da Rússia paga. Fundos russos confiscados. É perturbador. És bastante pessimista, Nancy. Considero que esta é a parte mais significativa deste acordo. É a parte mais crucial deste acordo, deixe-me explicar. A redução é terrível. Claro. Primeiro, o plano prevê levantar as sanções à Rússia para que possa reintegrar-se gradualmente na economia global e até talvez permitir que a Rússia regresse ao G8. Eles não ligam ao G8. Lamento trazer más notícias, mas importam-se com as sanções? A Rússia preocupa-se com os BRICS e com a ASEO. Claro que o ministro da ASEO, visto na semana passada que eles estiveram aqui como segmento da cimeira de Tianjin em que estivemos, afirmaria que o G8 necessita mais da Rússia do que a Rússia do G8? Com certeza. Porque ninguém presta atenção ao G8 atualmente. Isso pode trazê-lo de volta ao centro aqui. O futuro é a Eurásia e a Ásia Oriental, onde estamos, somos parte do futuro aqui. Fiz uma reportagem sobre isso, não sei se lembra de nos ter visto naquela noite, mas fiz uma reportagem e pedi às nossas equipas para juntarem os artigos sobre o G8 e os artigos sobre os BRICS e, mais importante, sobre os meios de comunicação. A Cimeira da Cooperação de Xangai.
E era como se estivesses a comparar a rainha da beleza ao patinho feio. Quero dizer, era tão fácil? Ninguém quer saber do G8. E todos, não só na Eurásia, Rick, mas em todo o sul global, fazem essa comparação só vendo as imagens, sem entrar na substância. Mas as sanções à Rússia, sanções. Concordo consigo, mas como pode confiar nos Estados Unidos, que não são capazes de cumprir acordos para que as secções mais importantes desapareçam? Por exemplo, a SWIFT é controlada pelos EUA, mas a SWIFT está sediada na Europa. Pode haver um motim europeu. Ah, não. A Rússia de volta ao SWIFT. De maneira nenhuma. A Rússia, será que se importa com isso? Os bancos russos importam-se, claro. Mas não te esqueças de que os BRICS estão a trabalhar em formas de contornar o SWIFT de todas as maneiras. Ah, sim, não, eu compreendo, mas ainda existem testes em andamento. O diabo reside nos detalhes. Certo. Ainda é preciso um negociador duro, competente e inteligente como Lavrov e até certo ponto Putin e Madinsky para entrar e dizer ok, sim, isto parece ótimo. Muito obrigado, aliás. Agradeço por considerar a remoção das sanções. Contudo, desta vez, vamos redigi-lo de uma forma que se torne significativamente mais determinante. Agora, inquebrável sim. O que com os EUA é complicado, eles nunca assinam promessas ou acordos inquebráveis. Nunca. Há sempre uma escapatória. Eu sei. Outro. A administração muda também. Considero que é absolutamente essencial para o nosso público. Os negociadores oficiais da Federação Russa são Lavrov e Ushakov, não é Kirill Dmitriev. Isto é muito importante. Observaste que o Putin não respondeu ao ponto 28 de imediato? Naturalmente, ele estava a aguardar por alguns dias. Conversamos com a Maria Zakharova na semana passada, Larry. Sim, eu enviei a pergunta, o Larry e eu. E ela disse que não recebemos nada oficial no dia seguinte. Ela mente. Não, ela não estava. Claro que ela recebeu. Se nós recebemos, como é que eles não aprovam? Eles receberam oficialmente depois. Oficialmente. Recebemos como jornalistas, mas não o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Kremlin. Olha, não o culpo por não reagir a isso. Eu também não teria reagido porque não tinham a Rússia. Não tem. Não são oficiais a bater no peito. Não, vamos lá. O ministro dos Negócios Estrangeiros são profissionais. Ok, então se não tiver um oficial... Um pedaço de papel vindo de uma administração americana com um plano não é oficial. Mas se a Maria, e eu adoro a Maria, sabes o quanto eu adoro a Maria, mas se a Maria estava a dizer plano, que plano? Vamos. Ela sabia. Ela não disse isso. Está bem, ela não disse isso. Certo. Claro que ela leu toda a especulação por toda a parte. Toda a gente sabia disso, tal como Peskov. Mas disseram, vejam, não há informação oficial de Washington. Recorda-se da reação inicial de Putin a esta situação? Não. A sua reação inicial não foi expressa verbalmente, mas sim de forma gráfica, ao visitar um posto de comando na linha de frente em Camel. Sim, é. Após esta demonstração gráfica. Bom vídeo. Vista incrível. Após esta demonstração gráfica, seguiu-se a reação verbal numa reunião do Conselho de Segurança lá em cima. E quando lês... Uau! Ele disse basicamente que concordamos com tudo isso. Ou melhor, estamos a discutir tudo isso. Mas essencialmente afirmou que os objetivos da SMO serão cumpridos. Estou a reformular, evidentemente. O que é que isso implica, Rick? Tu compreendes? Sim. Não, significa que estamos a avançar. Claro. Trabalhamos muito para chegar aqui, é como se fôssemos uma equipa de futebol, futebol americano, estou a tentar, ou qualquer tipo de futebol. Faltam apenas 2 minutos. Trabalhaste tanto, tens a bola mesmo ali. Estás prestes a marcar o golo e alguém diz, bem, não a marques, deixa o jogo empatado. Não. E não tens Messi para finalizar. Sim, agora temos Messi em Miami. Vais a Messi Miami. Vou chutar a bola, raios. Permite-me ler o Messi. Deixa-me ler-te agora. A parte que vais odiar. Está bem, não grites comigo. Eu não escrevi isto. Pronto? A Ucrânia será reconstruída em parte usando dinheiro russo. A Rússia participará, oferecendo alguns dos seus ativos bancários que O dinheiro foi confiscado do Euroclube, claro. Rick, não são todos. Achei que talvez não fosses gostar desta parte. Não sou eu. Não consigo imaginar a reação do Kremlin. Uau, eles vão usar o dinheiro que estão a roubar-nos. Aqui está a perspectiva que eu daria se estivesse a negociar pelos russos. Sabe o que diria? Já fazemos isto. Já reconstruímos partes de Zaporizhia. Reconstruímos toda esta área. Temos investido milhões. Então está bem. Vamos mostrar-lhe a conta do que já investimos e depois trabalharemos a partir daí. Claro. Negociam-se estas coisas. Certamente, sob estas circunstâncias, sim. Contudo, é distinto. No entanto, a maneira como isto está formulado é como se tivesse sido elaborado pela União Europeia. Claro. Olha, o dinheiro que estamos a tentar roubar são 140 mil milhões que queremos roubar de ti para sempre. Vais ter que o usar para... reconstruir a Ucrânia. Ou foi escrito em parte para apaziguar a União Europeia. Isso é mais uma. Vamos dar-lhes uma chance. Ok, vamos dar-lhes uma chance. Mas lembra-te que a reação inicial deles foi rejeitar tudo.
Certo. E então, como um grupo de chihuahuas barulhentos, eles estiveram ao telefone durante 3 ou 4 dias sem parar e apresentaram um contraplano. Li o contraplano esta manhã. Isto ultrapassa o limite de uma piada. Até mesmo o Rubio, que tem um vício em várias porcarias, tem estado a comportar-se de forma mais adequada. Que plano? Sim, que plano? Exato. Sim. E quem são essas pessoas? Perdedoras. Não escrevem um plano de vitória. Sim, exatamente. Exatamente. Não precisa ser um gênio ou Bismarck para saber isso. Não sei se queres comentar isto ou não. A Ucrânia vai partilhar postos de energia nuclear e outros, especialmente a central de Zaporizhia. Zaporizhia é da Rússia. Eles nunca vão partilhar. Não se esqueça disso. Partilhar a energia dela. Partilhe. Os ucranianos devem comprar energia? Sim, mas têm de comprá-la. Certo. E agora, finalmente, vamos passar para o cronograma e depois terminaremos com o plano. Número 1, a Ucrânia, que cancelou as suas eleições há 1 ano e meio, deve realizar novas eleições dentro de 100 dias e... Paremos. Bem, isso é sensato, claro. E, obviamente, este tipo vai perder. Toda a gente sabe disso. Mas quem será a próxima liderança política na Ucrânia quando todos sabemos que a Ucrânia é basicamente um grupo de 4 ou 5 oligarcas, alguns deles com ligações extremas a neonazis, e é um poço sem fundo de corrupção que está a ser provado diante de nós, dia após dia, agora. Sim, vamos abordar essa questão porque tenho uma pergunta sobre o que o Larry reportou. Não sei se viste o Larry, falei com ele há pouco. Vou ler-te a mensagem que ele enviou. Ok? Além disso, esta é a parte final. Será criado algo chamado Conselho de Paz. Será estabelecido. Será liderado pelos EMU, não pelos europeus. E serão eles o órgão que aplica mecanismos para supervisionar a implementação do plano e impor penalidades a quem violar o plano. Rick, há algo. Esqueceste-te de mencionar a parte mais importante. O quê? Adivinha quem é o presidente do conselho? O próprio Donald Trump. Está mesmo documentado. A sério? Como é que os russos poderiam aceitar algo assim, sabendo que em 3 anos o Trump já não estará no poder? E quanto ao Veso? Então redige-se isso lá, elabora-se. É aqui que surgem as ressalvas. Vamos ver. Se chegarmos a um plano final, tem de estar por escrito. Isso mesmo. Talvez acredites que sou um pouco ingênuo, mas sabes, tendo a ver o copo meio cheio. Pela primeira vez, o que observo aqui é algo no papel que considera bastante do que os russos há muito tempo têm solicitado. É a primeira vez que vejo isso sequer reconhecido. Tens razão. Parte do que os russos querem, claro. Eu diria que cerca de 25% do que eles querem. Não te esqueças de quem está a ganhar a guerra e de quem vai ganhar esta guerra. Sim, devia ser 75% para a guerra. Devia ser ao menos 75%. Sabe o que é engraçado? Estava a ver a CNN no fim de semana e eles estavam a relatar. Consegue acreditar nisto? Este é um plano escrito pela Rússia e 90% dele é pró-Rússia. Depois falei com os rapazes, sabe como é? Claro, vamos falar de outra coisa importante. Estou a ouvir relatos aqui. Deixe-me ler o que o nosso amigo Tucker Carlson publicou. Certamente. Isto é do Tucker Carlson. Durante meses, o Wall Street Journal guardou uma história sobre a corrupção de Andrei Yermak, o segundo homem mais poderoso na Ucrânia. Yermak desviou milhões de dólares dos contribuintes americanos na Ucrânia. Os editores do Wall Street Journal podem provar isso, mas estão a proteger Yermak. Esta é uma acusação de Tucker porque Yermak lidera os esforços da Ucrânia para sabotar o plano de paz de Trump para a Europa de Leste. Os proprietários do Wall Street Journal não querem paz com a Rússia, eles querem guerra. Ao mesmo tempo, as páginas editoriais do jornal atacam a administração Trump por promover um acordo de paz. Isto é verdadeira corrupção, diz Tucker Carlson. Sem informar os seus leitores, a família Murdoch está a usar ambos os lados do seu jornal para continuar a guerra com a Rússia. Isso não é o comportamento de uma organização de notícias, é a marca de uma agência de inteligência. Certo. Sabemos como funciona o Wall Street Journal. Sabemos que os neocons controlam as editoriais do Wall Street Journal e sabemos que a família Murdoch quer que esta guerra continue, não só no Wall Street Journal, mas também nos jornais que possuem em Inglaterra e Austrália. Já tive a oportunidade de conhecer o Rupert. É engraçado, ele é realmente encantador. Ele é ótimo em relações públicas e pessoais. Conheci-o em Stanford. Tivemos um tempo ótimo juntos. Os filhos queriam contratar-me. Queriam contratar-me? Tóxico. Os Suns estão além. O que os torna neocons. Qual é o principal interesse para um profissional dos mídia? Bem, não posso dizer explicitamente no ar, mas acho que o nosso público tem uma ideia. Quem está por trás de tudo isso? Ah, Israel. O grupo das guerras eternas. Sim, exatamente. Portanto, não precisamos explicitar. Bem, sabe o que aprendi? Falando do Tucker, ele e eu discutimos isso uma vez.
É engraçado, mas os Murdochs ganham dinheiro nos mídia e, na verdade, não tem tantos espectadores. Tudo o que eles não têm. Não precisam disso. Tenho o dobro de espectadores. Claro, é aqui no programa agora. Mas sabe, as grandes empresas, como a Raytheon, etc., injetam dinheiro nessas empresas no Wall Street Journal e sustentam-nas, mantendo-as vivas. São anúncios, certo? É isso, na verdade. Não são anúncios baseados no público. Claro que não. Mas isto é fascinante. Bem, comecei no jornalismo diário, por isso lembro-me de como era o jornalismo diário. Trabalhas arduamente, mas sobrevives com base nos anúncios. No seu público leitor. E não tem anúncios essencialmente, mesmo que o seu público leitor seja instável. É a mesma coisa com o Wall Street Journal. E o Wall Street Journal tem... Por causa do nome, o nome ainda tem poder brando. Então, se publicares no Wall Street Journal, um jornal na Indonésia vai republicar o teu editorial. Isso é poder brando. Sim. Então achas que há mesmo algo nisto? Estou a ser muito cuidadoso com... Vou ser honesto. Vou defender Vladimir Zelensky porque é o meu trabalho como jornalista, mesmo achando que ele é excêntrico. Li várias histórias sobre ele ter uma casa em Marbella e uma casa aqui, sabe, 1,2 mil milhões que ele tem guardados em algum lugar. Verifiquei a origem de tudo isso. Não encontrei nada. Muito disso é exagerado ou inventado. Temos de ter cuidado ao reportar estas coisas para ter certeza. Não digo que ele não seja corrupto ou que não tenha uma casa em algum lugar, mas não há provas para muitas destas coisas. Agora, a outra história. Estas são empresas de fachada por todo lado, Rick, difíceis de seguir. Bem, eu sei, mas não pode-se só dizer, acho que mataste alguém, mas não posso provar. Não posso dizer que concordo. Sim, temos de ter cuidado. É extremamente complicado apresentar evidências concretas. Sim, todos nós estamos cientes de como é toda a liderança em Kiev. Vou reportar. Eu, Rick Sanchez, que acha que o jornalismo e a verificação dos factos são importantes, vou reportar que Zelensky tem casas em Espanha e no Reino Unido. Quando vejo as provas a mostrar isso também na Toscana, quero dizer, é assim que as coisas são. Quero dizer, sabe, aqui está outra, a última, os 45 a 48 mil milhões de dólares que podem ser devolvidos a legisladores e oficiais eleitos europeus e americanos que votaram para enviar o dinheiro em primeiro lugar, de acordo com o Larry, e ele acabou de me enviar uma mensagem. Demorei a encontrá-lo porque sou velho e não sou bom com tecnologia. Mas ele diz que o DOD iniciou uma investigação sobre isto. Iniciaram a investigação do DOD. Sim. Acredita que os europeus estão a começar a sua própria investigação, Rick? Esqueça. É precisamente o contrário, pois não me recordo dos números exatos, mas a União Europeia, desde o ano de 2022, provavelmente concedeu 3 a 4 vezes mais ajuda à Ucrânia do que os Estados Unidos e, adivinhe, se seguir o rastro, para onde vai? A Comissão Europeia e a própria Medusa, que é venenosa. Não se lê uma única linha nos meios de comunicação social europeus sobre a investigação Nabu. Não, não é cômico. 100 milhões de adultos, nada. Silêncio total porque estão aterrorizados, pois eventualmente será rastreado até Bruxelas e a Comissão Europeia. Pensas que ela está a insinuar alguma coisa? Creio que até mesmo tu tens uma certa queda por ela. Claro. Vamos chamar-lhe uma paixão Edgar Allan Poe Dentes e o Pêndulo. Sabes, adoro-te, amigo. Obrigado por teres vindo. Obrigado, irmão. Sempre. Sempre que nos juntamos, temos conversas tão maravilhosas. Mas precisamos divertir-nos com o horror de tudo isto. Bem, absolutamente. Sim. A questão principal é que estamos a falar de algo que afetará os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. E não há situação mais importante no mundo neste momento. É por isso que fazemos o que fazemos em vez de resolver esta guerra, que poderia levar a uma maior conflagração entre as duas superpotências nucleares. Olhe, admiro o seu otimismo, considerando que pelo menos isto é uma ligação para o que poderá vir a ser no futuro. Talvez esta seja a primeira fase de um possível plano de paz, mas terão de reescrever, diria eu, pelo menos 80% de tudo. Bem, deixe-me dizer assim, está bem? Estamos longe de Tipirilo em comparação. E por Tipirilo, quero dizer Joe Biden proibir qualquer um na Casa Branca de falar com os russos. Conseguem imaginar? Passamos de um presidente que durante 3 anos não falou com Putin nem com ninguém no governo russo para agora se sentarem e trabalharem num plano de paz? Nada muda na terra do Euro-Chihuahua, Rick. Sim, está ainda pior do que estava sob Biden. Não importa. Eles não têm grande importância, correto? Importam? Acho que já não importam. Claro que não. Vamos, toca a cassete. Estrelas a 13%. 13% absolutamente. No Reino Unido, alguns acham que esse tipo compensa. Claro. O mesmo que Macron, o mesmo que o outro. Portanto, sabe, não é possível. Não se pode construir capital quando não se possui capital. Esse é o problema deles agora. McGregor diz que estão acabados.
Putin, acho, pensa que eventualmente estão acabados. Sim, mas o problema é a opinião pública europeia nos Estados-nação individuais estão extremamente zangados. E, ao mesmo tempo, dizem-te, bem, o que podemos fazer? Não conseguimos destituir essas pessoas, não podemos expulsá-las, somos reféns. Nunca foram eleitos. Sim, em Bruxelas ninguém é eleito. Já apertei a sua mão, vou fazê-lo de novo.